Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo, juntamente com ele, Eduardo Araújo, e ela, Maria de Fátima Miranda. Então, essa trinca, nós vamos aqui compartilhar entendimentos, percepções, certo? Aquilo que nós alcançamos no estudo dessa obra tão interessante, O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3 e nós estamos tratando aqui do tópico O Homem Depois da Morte. E no último encontro, nós fizemos aqui várias considerações, inclusive através das colocações de Kardec, lembrando que essa obra, O que é o Espiritismo, ela visa esclarecer alguns pontos que apresentaram uma necessidade de maior esclarecimento, uma ampliação das explicações após a publicação do Livro dos Espíritos. Quando da publicação dessa obra, só existia a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857. E essa obra é de 1859, antes da segunda obra da codificação, que é o Livro dos Médiuns. Então nós tratamos e conversamos aqui que no momento da morte, o espírito tem uma fase de confusão, que Kardec chama de perturbação. Então essa perturbação ela é variável e será inerente à situação de materialidade, de apego do espírito desencarnante. Então ele fica confuso ainda nesses momentos e ele tem que ter um período. Nós citamos aqui na nossa conversa Sanson, que está no capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos, Espíritos Felizes, em que ele, 8 horas após a morte física, ele já estava consciente e já não tinha mais nenhuma das percepções negativas que ele possuía quando ainda na vida física. E nós lembramos aqui que Divaldo nos diz que Madre Teresa de Calcutá, certo? Foi Madre Teresa de Calcutá? Foi, né? Foi. 9 horas após a sua desencarnação, também já estava consciente, certo? Então nós vemos que a perturbação é inerente e é presente a todos nós. Nós citamos aqui também, certo, pela mediunidade de Dona Ivone Pereira, Dona Ivone Pereira, que ela nos conta a história de uma família de judeus que 4 séculos depois ainda estavam nesse estágio de perturbação. Então nós vemos que é variável, totalmente variável, esse tempo que o espírito leva para recobrar a sua consciência e ter a ideia da sua situação. Terminando então esse item 145, nós temos aqui uma observação que é feita por Kardec. E ele diz o seguinte, com relação a todas essas considerações, essas respostas. Então ele diz que essas respostas e todas as relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são o resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos observados em todas as fases
e períodos da sua existência espiritual, desde o mais baixo ao mais alto grau da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrena, gênero de morte, etc. Muitas vezes disse, falando da vida futura, que não se sabe o que nela se passa, porque ninguém nolo veio contar. É um erro, pois são precisamente os que nela já se acham que a respeito nos vêm instruir. E Deus o permite hoje, mais que em nenhuma outra época, como último aviso à incredulidade e ao materialismo. Então, nessa observação de Kardec, tem dois aspectos aqui que ressaltam. O primeiro deles é que o Espiritismo é uma ciência experimental, né? O Espiritismo, do jeito que foi codificado, organizado por Allan Kardec, é uma ciência experimental onde foram buscados e encontradas vários depoimentos, ou a convergência desses depoimentos que nos vêm do além-túmulo e que confirmam tudo aquilo que a nossa doutrina nos apresenta. E o segundo ponto é que o Espiritismo, quando ele veio dentro dessa possibilidade, dessa manifestação daqueles que já não estão mais entre nós nesta vida física, é que combate a incredulidade e o materialismo, porque é justamente a comprovação de que a vida continua, e que continua sempre em função e como uma consequência de como nós agimos, atuamos durante esse período em que nós, espíritos que somos, estivemos ligados ao corpo físico, nesta vida física que nos é apresentada como uma oportunidade para o crescimento. Enquanto a Aloysio falava, nos lembrávamos do livro Voltei, onde o Jacó ele vai descrever o momento do velório dele, em que colegas espíritas estão ali do lado e com os pensamentos bem perturbadinhos. Então, eu estou falando, Eduardo, do Jacó, ele descrevendo o momento do velório dele, onde companheiros espíritas estão ali falando mal dele e pensando mal dele, né? Meu Deus. Já pensou? Lembrei também do mesmo livro Obreiros da Vida Eterna, que no velório do Fábio, aí tem alguém conversando ali, fala, o Fábio era uma pessoa muito com a boca segura, ele não falava mal de ninguém. Aí vão narrar um episódio de um crime que o padre, eu sei que chegou ao conhecimento do Fábio, e ele nunca comentou nada sobre o criminoso. Mas na hora que alguém faz essa referência, evoca o criminoso que chega lá e dá um tapa. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Muito interessante para nós vermos que o nosso pensamento faz conexões que no dia que tivermos mais consciência disso, seremos mais cuidadosos. Eu acho muito importante, né, que é uma questão que muita gente levanta quando Kardec diz aqui o seguinte: muitas vezes tem se falado da vida futura que não se sabe o que nela se passa, porque ninguém veio contar. Então muita gente tem essa colocação, nunca ninguém morto voltou para contar como é que é. Mas evidentemente que a mediunidade, né, ela vem mostrar, isso não é uma realidade. Chico Xavier, por exemplo, né, tem diversas obras mostrando e comprovando a comunicação de espíritos desencarnados através da psicografia, em que eles deram diversas provas de identidade para suas famílias. Inclusive, algumas dessas provas a família sequer conhecia. Eles tiveram que pesquisar o que o espírito falava para verificar se aquilo era real ou não. Então, o que nós percebemos é um certo orgulho de algumas pessoas que dizem que elas querem uma prova pessoal. Existe muito isso. Porque eu nunca recebi. O fato de você nunca ter recebido não quer dizer que ninguém recebeu.
E Kardec diz que desde aquele momento isso era algo muito comum, como ainda hoje existem muitos médios que fazem esse trabalho. Evidentemente que nós não podemos confiar em todos os médios. Lamentavelmente, sabemos que algumas pessoas, por amor próprio, por uma questão de status, elas acabam que, de certa maneira, enganando outros e às vezes enganando até a si mesmas, produzindo mensagens que não trazem nenhum cunho de identificação pessoal, como Kardec relata aqui, como nós vemos na obra do Chico. Mas que os espíritos voltam, Aloysio Guigino, e provas não faltam disso. Provas não faltam, exatamente. Então existem várias pesquisas científicas que comprovam, certo, essa comunicação entre os dois planos da vida, certo? E a situação daquele espírito que está se comunicando, fruto sempre, função, consequência sempre da vida que levaram. E prosseguindo aqui na questão 146, você quer ler a questão 146? Podemos. A alma que deixou o corpo pode ver a Deus? As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua purificação. Só as de escol podem gozar da presença de Deus. E aqui nos lembramos de Jesus quando ele nos diz assim: desejo que sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então, aqueles espíritos que na vida física desenvolveram uma conexão com Jesus, conseguiram sentir junto ao Cristo, esses ao desencarnarem, eles já estão se preparando para essa compreensão mais aprofundada de Deus, não é? São as almas de escol. Então, imaginemos, alguém que... Eu pego Francisco de Assis porque aí não tem questionamento. Um Francisco de Assis saindo do corpo, ele estava totalmente liberto de tudo que distancia o espírito dessa presença de Deus. Pegando aqui o texto da pergunta, a alma que deixa o corpo pode ver a Deus, nós nos lembramos do cerne dos ensinamentos de Jesus, que é o Sermão do Monte. Tá? E no Sermão do Monte, nós nos lembramos das bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças, nós temos uma delas em que Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que significa isto? É que nós, à medida que nós nos depuramos, que deixamos para lá, certo, todas as nossas imperfeições, a pureza, certo? Os puros de coração, sentimento, né? A série do sentimento, conforme nós convencionamos dizer. Então, aqueles que já se depuraram, aqueles que já estão libertos de todas as suas imperfeições, esses se aproximam mais e mais de Deus, certo? De Deus e dos espíritos mais elevados, né? Então, esse é o significado, é o simbolismo desta afirmativa de Jesus, em que ele nos convoca a buscarmos esta purificação, essa pureza de coração, para que nós nos aproximemos realmente dos espíritos mais elevados. João, no seu Evangelho, ele diz que ninguém nunca viu a Deus, porque Deus é espírito. Então é o homem, né? Ele está se referindo a nós homens, né? Nós nunca veremos a Deus, porque Deus é espírito. Nem mesmo aqueles que têm a mediunidade da vidência, eles não têm o alcance dessa mediunidade para já conseguirem ver a Deus. Esse é o significado das palavras de João no seu Evangelho. Mas nós sentimos a presença de Deus em toda a criação. Não o vemos fisicamente porque Deus é espírito, conforme nos afirma João. Até mesmo porque a visão do espírito transcende o que a gente imagina do olho físico. Isso. Né? O espírito não precisa de um órgão para enxergar. A percepção dele é o todo. Nos lembramos de um cumprimento esotérico que fala: Deus é em mim, saúda Deus é em ti. Por quê? Porque o homem puro de coração, intimamente, ele já vive numa comunhão com Deus. Então ele sente Deus nessa
grandeza que nós não temos nem ideia do que seja. É interessante. O Evangelho ele tem muito simbolismo, né, dentro das colocações dos ensinamentos de Jesus. E nós não devemos nos ater à letra. Nós devemos sim procurar entender o significado deste ensinamento, dessa chamada, dessa explicação que nos dá o nosso mestre, o nosso irmão maior, Jesus, quando esteve entre nós. E hoje em dia também, certo, os espíritos que continuam nos esclarecendo nas obras complementares, ampliando mais e mais a nossa percepção com relação ao que nós necessitamos para que nós possamos cada vez mais nos espiritualizarmos. Então essa que é o grande cuidado que nós devemos ter de nós procurarmos não nos atermos à letra e sim ao significado daquilo que nos é trazido. Mas no item 147, Kardec coloca a pergunta: se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-los? Acho que nós até antecipadamente respondemos, mas vamos ver o que Kardec nos traz com relação a essa dúvida. Se Deus está em toda parte, Deus está em tudo, né? Deus é a causa primária e origem de todas as coisas, certo? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-los? Veja bem, ele diz nem todos os espíritos. Então acho que tem alguns que conseguem, né? E aí nós voltamos ao que nós colocamos no nosso encontro anterior, quando nós falamos que os puros de coração verão Deus em sua magnitude, né? Jesus se referia a Deus, ao Pai, certo? Como ele e o Pai sendo um, certo? Então ele já estava conectado diretamente ao Pai, a Jesus, a Deus nosso Sim. Pai, certo? Mas aí nós estamos falando de Jesus, né? Estamos falando de um espírito puro, o espírito mais elevado que o homem teve conhecimento, que esteve entre nós, certo? Então aí já a coisa complica um pouquinho para nós, né? Mas vamos lá. Resposta que Kardec dá, que nós vamos ouvir pela voz de Miranda. Deus está em toda parte, porque em toda parte ele irradia, podendo dizer-se que o universo está mergulhado na divindade, como nós o estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, porém, estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que o oculta a seus olhos, e que se não dissipa senão à medida que eles se desmaterializam e se purificam. Os espíritos inferiores são, pela vista, em relação a Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos, verdadeiros cegos. Pois é, a matéria física nos impede, né, de ter essa percepção que o espírito liberto tem. Então, é como se nós estivéssemos espiritualmente envolvidos numa densidade por conta da nossa falta de evolução moral que nos impede de perceber Deus. Lembrando sempre que é esse sentimento que você havia falado no início, né? Quando Kardec vai falar do homem de bem e ele vai falar do espiritismo, ele diz que o espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, porque o sentimento é que verdadeiramente nos liberta de toda nuvem. E isso aí também nos traz uma outra imagem, certo? Que também nos ajuda a compreender essa colocação, essa explicação que nos é dada por Kardec, porque nós podemos dizer que essa percepção mais nítida de Deus vai se comportar como se nós estivéssemos olhando através de um vidro sujo. E essa sujeira são as nossas imperfeições. Quanto mais imperfeições nós tivermos,
menos nitidez ou menos capacidade de perceber o que está adiante desse vidro que ainda limita o alcance de nossa percepção. À medida que nós nos depuramos, à medida que nós nos livramos das nossas imperfeições, nós vamos limpando esse vidro. E à medida que nós vamos limpando esse vidro, nós vamos vendo com mais nitidez o que está além. É a túnica nupcial também. A túnica nupcial, que nós temos que tecer. Sim. Para que possamos nos apresentar ao banquete para o qual todos nós estamos convidados. Mas temos que nos apresentar com a túnica nupcial. É verdade, isso mesmo. E essa túnica é tecida através do nosso esforço, através das nossas conquistas. Reforma íntima. Da reforma íntima, através de tudo aquilo para o que nós aqui estamos encarnados. Nós encarnamos exatamente com essa proposta. No Livro dos Espíritos, na questão 132, quando Kardec coloca a pergunta: qual o objetivo da reencarnação? A espiritualidade responde a ele: o objetivo é caminhar para a sua destinação, que é a perfeição. Então, nossa destinação de todos nós é a perfeição. É nós nos livrarmos das nossas imperfeições. Mas para tal, nós temos que passar pelas dificuldades da vida física. Mas não são as dificuldades da vida física que nos fazem crescer, não. Porque senão nós seríamos gigantes, né? Dificuldade não falta. É o bom aproveitamento das lições que elas podem nos oferecer. É como eu costumo dizer, é como nós respondemos a essas dificuldades. Qual é a nossa posição diante dessas dificuldades? Nós consideramos e respondemos com resignação, paciência e coragem, vontade, ou nós nos rebelamos, nós nos revoltamos, nós reclamamos, nós não entendemos. Isso não é comum não, né, Miranda? Você está falando, eu estou lembrando de uma criança na aulinha de evangelização. Nós estávamos conversando sobre virtudes, né? E uma delas virou e falou: tia Miranda, eu sou rebelde. Então, nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes. O nosso grande problema é que nós vivemos com os valores da vida física. E nós nos esquecemos o que nós somos. Nós somos espíritos e estamos encarnados. Essa nossa situação é uma situação de momento, é passageira. Certo? Eu costumo até dizer: eu não sou o Aloysio, eu estou Aloysio. É um momento da minha vida espiritual, certo? Em que eu estou encarnado e eu fui denominado, fui chamado, certo, de Aloysio, mas eu não sou o Aloysio. Eu já fui outras figuras e serei outras tantas mais. Mas é muito importante que nós entendamos isso para que nós valorizemos os aspectos espirituais e continuemos no mundo dentro daquilo que nos é essencial, aquilo que é indispensável, e que nós aproveitemos as nossas oportunidades para crescermos. E com isso nosso tempo se foi. Muita paz. E vamos aproveitar nessa semana até o nosso próximo encontro para que meditemos, reflitamos e apliquemos em nossas vidas o que nós acabamos de falar. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade à obra Revista Espírita, o ano de 1861. Estamos em janeiro, né, meu parceiro? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bill, boa noite a todos. Exatamente, estamos em janeiro de 1861, não é? Capítulo sobre a incredulidade. É isso, Kardec? Cartas sobre a incredulidade. Então. E dando continuidade àquilo que nós falávamos na semana passada, né, a gente vai falar sobre a criação, né? Então vamos lá, não percamos mais tempo, né, Renato? Sim, vamos sim, dar continuidade logo. A criação compõe-se de duas naturezas distintas, a natureza material e a natureza intelectual. Esta é um instrumento ativo, aquela é um instrumento passivo. Esses dois instrumentos são complementos um do outro, isto é, um sem o outro seria de emprego inteiramente nulo. Sem a natureza intelectual, ou o espírito inteligente e ativo, a natureza material, isto é, a matéria ininteligente e inerte, seria perfeitamente inútil, nada podendo por si mesma. Sem a matéria inerte, dar-se-ia o mesmo com o espírito inteligente. Mesmo o instrumento mais perfeito seria como se não existisse, caso não houvesse alguém para dele se servir. O mais hábil operário e o sábio da mais elevada ordem seriam tão importantes quanto o mais completo idiota, se não tivesse instrumentos para desenvolver a sua ciência e fazê-la manifestar-se. É interessante, né, Bill? Lá naquele parágrafo em que ele fala sobre a intelectualidade, não é? Sobre a ação do espírito sobre a matéria, não é? Interessante que ele já vem estabelecendo que olha, o corpo físico é importante, a matéria mas se ela não tiver quem a impulsiona, sim, não é? De nada vale, não é isso? De nada vale. E aí quem dá realmente a inteligência, quem dá realmente esse impulso, não é? Para que as coisas aconteçam, para que o espírito possa manifestar suas aptidões, até mesmo suas imperfeições, sim, não é? É a matéria. E aí a gente está falando o quê? Da vida encarnada, né, Bill? Sim, sem dúvida. Então. E no atual estágio que nós nos encontramos, né, vivendo espíritos errantes num mundo de provas e expiações, a gente precisa da matéria também, porque se não encarnarmos, né, Renato, como é que fica? É aqui que a gente coloca em prática, né? Exatamente. Tem evolução no mundo espiritual? Tem evolução no mundo espiritual, mas aqui é que a gente realmente coloca na maior parte, né, das situações aqui, que tivemos a oportunidade de colocar em prática a maior parte delas. Sim, aqui é como se diz na gíria, a Vera mesmo, aqui é a Vera. Lá você se prepara, a gente sabe, isso é óbvio, é claro, né, que a vida espiritual é a verdadeira vida. Isso. Mas, entretanto, contudo, todavia nós, como eu falei, no estágio atual de espíritos da terceira ordem, né, Renato? Décima classe. Precisamos da matéria. Então, perfeito. Como ele fala aí, o espírito, um sem o outro, né, ficam meio sem propósito. Então, a gente precisa, sim, valorizar a vida espiritual como a verdadeira vida, mas nunca negligenciar a oportunidade de estar encarnado, né, Renato? Perfeito, exatamente. Então, vamos lá. Eis aqui o momento e o lugar de fazer notar que o instrumento material não consiste somente na plana do marceneiro, no cinzel do escultor, na paleta do pintor, no escalpelo do cirurgião, no compasso ou na luneta do astrônomo. Consiste também na mão, na língua, nos olhos, no cérebro, numa palavra, na reunião de todos os órgãos materiais necessários à manifestação do pensamento, o que naturalmente implica a denominação de instrumento passivo.
a própria matéria sobre a qual a inteligência opera por meio do instrumento propriamente dito. Ele só ratifica aqui, né, a importância de estarmos em conexão. Ele faz analogias aqui com profissões, né? Que o marceneiro sem a plaina, como é que ele vai desbastar a madeira, né? Perfeito, O escultor sem o cinzel, como é que vai esculpir? Então, precisa do outro, um depende do outro. É, né? a ferramenta. É a ferramenta. Perfeito. E o espírito precisa da matéria, no atual estágio em que nos encontramos, para colocar em prática tudo aquilo que o Renato falou, que eu falei, enfim, nos manifestarmos, né? É assim que uma mesa, uma casa, em um quadro, considerados nos elementos que os compõem, não são menos importantes que a serra, a plaina, o esquadro, a colher de pedreiro e o pincel que os produziram, que a mão e os olhos que os dirigiram, enfim, que o cérebro que presidiu a essa direção. Ora, tudo isso, inclusive o cérebro, foi um instrumento complexo de que se serviu a inteligência para manifestar o seu pensamento, sua vontade, que era produzir uma forma, e essa forma ou era uma mesa, ou uma casa, um quadro, e etc. Inerte por natureza, disforme por essência, a matéria não adquire propriedades úteis senão pela forma que se lhe imprime, o que levou um célebre fisiologista a dizer que a forma era mais necessária que a matéria. Proposição talvez um tanto paradoxal, mas que prova a superioridade do papel desempenhado pela forma nas modificações da matéria. É conforme essa lei que o próprio Deus, se assim me posso exprimir, dispôs e modificou incessantemente os mundos e as criaturas que os habitam, de acordo com as formas que melhor convêm aos seus propósitos para a harmonização do universo. E é sempre segundo essa mesma lei que as criaturas inteligentes, agindo incessantemente sobre a matéria, como o próprio Deus, mas secundariamente concorrem para a sua transformação contínua. Transformação que cada grau, cada estágio é um passo no progresso, ao mesmo tempo que manifestação da inteligência que lhe deu origem. Sempre assim, né? Diante da clareza espiritual, do posicionamento espiritual de cada espírito, né? Isso falando de forma individual e de forma coletiva, como nós citávamos há pouco, né? A Terra é prova de expiações. Provas e expiações. Então, com exceção, né, Renato, daqueles espíritos que são missionários, que vêm ter conosco para nos auxiliar, para nos ampararem, né, para nos tirarem do ponto A em direção ao ponto B, todos os espíritos estão no mesmo barco, né, Renato? Na mesma condição espiritual. Então a gente precisa, e a espiritualidade sabe muito bem disso, das nossas limitações, eles vão nos introduzindo ou nos ofertando de acordo com a nossa capacidade de devolutiva para eles, né? Perfeito, exatamente, não é? E nós vamos... tudo tem um propósito, né, Bill? Ele fala exatamente desse propósito aqui, tá? É o propósito da evolução, do progresso e tudo mais. Nós temos que passar por essas etapas. Não adianta querer dizer, eu não posso, não preciso, né? Passar por... Precisa, sim. Todo mundo passou para chegar onde chegou. Você precisa, sim, não é? E nosso maior exemplo é Jesus. Não é isso? Ele passou por tudo isso, passou por todos esses processos e nós precisamos, porque nosso pensamento, a nossa compreensão é limítrofe, não é? Ela está dentro da nossa capacidade. A gente pensa muito somente no nosso mundinho. É isso, Bill. A gente pensa muito só no nosso mundinho, mas, gente, falar de mundo, não dá para falar de mundo. Não dá para ser no diminutivo, né? Não dá para ser no diminutivo, né? Não tem como. E aí a gente acha que um outro planeta não tenha passado aí pelas situações que o planeta Terra está passando, pela transformação que está aí, batendo na porta, sim, não é? E tudo. E ela, mesmo que você não abra a porta, ela vai entrar? Ela vai entrar. Com certeza, é lei do progresso. É lei do progresso, ela vai entrar, não tem jeito. Não é? Achar que não teve. E aí Jesus passou por várias outras situações, e outros espíritos mais que alcançaram aquele nível lá, sim, e tudo, ou um nível próximo, né? Sim. Passaram por globos que tiveram
seus momentos de primitivismo, não é? De prova e expiação e tudo mais. Sim. Passaram por tudo isso. Nem existe mais hoje. A nossa mente, né, o nosso pensamento, o nosso raciocínio precisa ser amplo. Né? Ah, mas eu não vou entender. Não, você não vai entender. Claro, não vai dar. Mas a gente não pode ficar raciocinando somente no nosso mundinho, somente naquele meu lugarzinho. Tem que sair da caixa. Tem que sair da caixa. É só isso aqui. Não é só você. Não, olha para frente. Dá uma olhadinha ao seu redor. Não é? O que existe? E tudo está aí em pleno movimento. Então tudo tem um propósito, né? E não tem como fugir desse propósito. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Então vamos lá, vamos continuar. É desse modo que tudo na criação está em movimento e sempre em progresso. Isso é importante. Que a missão da criatura inteligente é ativar esse movimento no sentido do progresso, o que realiza muitas vezes mesmo sem o saber. Que o papel da criatura material é obedecer a esse movimento e manifestar o progresso da criatura inteligente, que a criação, enfim, considerada em seu conjunto ou em suas partes, realiza incessantemente os desígnios de Deus. Olha aí o parágrafo falando daquilo que a gente estava, né? Exatamente. Comentando aqui. O comentário veio antes. Sim, o comentário veio antes. Exato. É aquilo, estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, estamos em janeiro de 1861. Janeiro de 1861. E o parágrafo, como o Renato falou, né, que nós tínhamos antecipado, é a lei de progresso, né, Renato? Sim. A natureza não dá saltos. Não. Perfeito. Jesus nos afirma que primeiro a erva, depois a espiga, e por último, lá na frente, o grão cheio na espiga. Está lá no Livro dos Espíritos, não é isso? Lei do Progresso. Está lá, no capítulo adequado. Não vou me recordar as perguntas agora, mas o que está mais fácil aqui de eu abrir agora é o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Que nos fala lá no seu capítulo 3 sobre há muitas moradas na casa de meu pai. E ali o Kardec já nos dá uma noção, não é? A respeito da destinação da Terra, das diferentes categorias de mundos habitados. Olha só como é que a gente fica só no nosso mundinho, só tem vida aqui. Não tem só aqui, né? Diferentes categorias de mundos habitados, né? Mundos inferiores e mundos superiores, né? Mundos regeneradores, mundos de provas e expiações que somos os nossos. E vale lembrar que Santo Agostinho, né, é quem mais disserta, talvez o único que disserta nesse capítulo, né, acerca das instruções que são dadas aqui, que são passadas, né? Sim. Sobre a pluralidade das existências e dos mundos habitados, né? E por fim o capítulo termina lá com progressão dos mundos, lá no seu item 19, né? E aí fala dessa questão incessante dos desígnios de Deus, né? Considerada em seu conjunto, né, que a criação, enfim, considerada em seu conjunto ou em suas partes, realiza incessantemente os desígnios de Deus. É o propósito de Deus. Então diz assim, olha, mais uma vez Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, não é? A ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. Eu não vou terminar de ler, mas fica a referência lá, o item 19 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E sobre a lei as leis, né? São 11 leis trazidas dentro do Livro dos Espíritos. A lei de progresso está lá no capítulo 8, né? Começa com o estado natural na pergunta 776, que serve de consulta para vocês posteriormente. A pergunta 776 diz: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Kardec pergunta, e os espíritos vão discorrendo ali. Vocês procurem lá a partir da 776, lei do progresso, tá? Exato. Lei do progresso. Perfeito. Vamos continuar aqui. É desse modo que tudo na criação, né? Eu já li, né? Vamos lá, vamos passar para cá que eu já li para não precisar ler de novo, né? Sim. Quantas criaturas inteligentes, sem sair do nosso planeta, desempenham uma missão da qual estão longe de suspeitar. E confesso que de minha parte, ainda há bem pouco tempo, eu era desse número. Nem por isso me sentiria constrangida em deixar aqui algumas palavras sobre a minha própria história. Haverás de perdoar-me essa pequena digressão
que pode ter o seu lado útil. E começando aqui, quando ele começou aqui, quantas criaturas inteligentes, sem sair do nosso planeta, que o Renato estava falando agora, né? Seu mundinho, seu planetinha, né? Tudo no diminutivo. Nós temos muita coisa ao nosso redor. Sim, sim. Muita, mas muita. Como o Renato lembrou bem, é muita pretensão nossa acharmos que o planetinha, terrinha, é o único. É o único, né? Que orbita, que você é único também, não. Que orbita nesse universo gigantesco. Né? Obviamente a gente tem várias classes, várias categorias, em vários níveis espirituais, né? Vidas mais ou menos densas, sim, né? Sim. Mais ou menos espirituais, mais materializadas ou não, mas sempre é a vida, né, Renato? Perfeito, Bill. Vamos lá. Educado na escola do dogma católico, não tendo desenvolvido a reflexão e o exame senão muito tarde, por muito tempo fui um crente fervoroso e cego. Por certo, não o esqueceste. Mas sabes também que mais tarde caí no excesso contrário, da negação de certos princípios que minha razão não podia admitir. Concluí pela negação absoluta. Sobretudo, me revoltava o dogma da eternidade das penas. Eu não podia conciliar a ideia de um Deus que me diziam infinitamente misericordioso com a de um castigo perpétuo por uma falta passageira. O quadro do inferno, suas fornalhas, suas torturas materiais, me parecia ridículo e uma paródia do Tártaro dos pagãos. Recapitulei minhas impressões de infância e lembrei-me de que, por ocasião da minha primeira comunhão, diziam-nos que não havia necessidade de orar pelos danados, porque isso de nada lhes serviria. Aquele que não tivesse fé era votado às chamas, bastando uma dúvida sobre a infalibilidade da Igreja para ser-se condenado às penas eternas, que o próprio bem que fizéssemos aqui não nos poderia salvar, considerando-se que Deus colocava a fé acima das melhores ações humanas. Essa doutrina me tornara impiedoso, endurecendo meu coração. Olhava os homens com desconfiança e a mais leve falta eu cria ver o seu lado um condenado de quem devia fugir como da peste e ao qual, em minha indignação, eu teria recusado um copo de água, dizendo-me a mim mesmo que Deus lhe recusaria ainda mais. Se ainda houvesse fogueiras, eu teria empurrado para elas todos os que não tivessem a fé ortodoxa, fosse ainda o meu próprio pai. Nesse estado de espírito, eu não podia amar a Deus, tinha medo dele. É uma contradição, né? Total, né, Renato? Muito grande, não é? E sobre tudo aquilo que a gente tem falado, eu observei que recentemente a gente tem precisado falar muito dessa imagem de Deus, não é? Dessa imagem do amor que é Deus. E Jesus que é a representação desse amor na Terra, não é? Sem dúvida. E aí, achar que é um Deus, né? Que pune, que te castiga, que não, é você mesmo quem atrai para você o que você plantou, o que você semeou, não é? E aí eu vou pedir você, Bill, para procurar aí das penas e gozos futuros lá no Livro dos Espíritos, só para a gente deixar a partir da questão, né, que é penas e gozos futuros, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, porque ele fala aqui que ele não se conformava daquele sofrimento eterno, vai queimar no mármore do inferno, vai, né? Sim. E tudo, não, de jeito nenhum. Até mesmo os períodos umbralinos da nossa vida, da nossa existência, tem um fim, não é? E se não tivesse esse fim, nós não estaríamos aqui, né, Bill? Estaríamos lá. Aqui é umbral? Porque a gente está, de alguma forma... eu não queria falar pagando, não. Resgatando, ressarcindo. Se responsabilizando. Isso, né? Assumindo responsabilidade de atos que nós deliberamos. Agora esse calor do Rio já mostra que estamos umbralino mesmo, né? Sim, porque ficar aqui com 41, 42, né? E sensação de 50... Às vezes é mais fresco que o próprio umbral. Segundo dizem, é mais fresquinho que o próprio umbral, né? Então é isso, e aí ele foi tendo os esclarecimentos, e a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento, não é? É uma justiça, não é injustiça divina.
É justiça divina. Sim. Mas ela vem acompanhada de todo amor, de toda misericórdia. Não é? Sem dúvida. Perfeito. E é lá, olha, das esperanças e consolações no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 920. Felicidade e infelicidade relativas, tá? Fica aí a referência, né? O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E a resposta dos Espíritos, não. Não. Visto que a vida que lhe foi dada como prova, né? Ou expiação. Acabou. Todos nós estamos aqui, de alguma forma, ressarcindo situações, eu não vou dizer nem com os outros não, mas com a gente mesmo. Sim. Porque acarretamos problemas para a nossa vida, para a nossa existência, que nós precisamos resolver. São os amores que nós precisamos reatar, são as questões voltadas para o perdão, que é talvez o problema mais grave que nós carregamos e que traz, sem dúvida, as situações mais graves das enfermidades que nós trouxemos e que o nosso perispírito coloca para fora no nosso corpo físico. Não é? Falta de perdão. Né? E perdão a você mesmo, em primeiro lugar. Sim. Acho que a grande pergunta é hoje, né, que as pessoas devem fazer para si mesma. Hoje, se eu desencarno, o que é que vai atrasar a minha caminhada do outro lado? O que faria eu hoje não me desligar do plano material, mesmo estando desencarnado, né, Renato? Sim. Como o Renato lembrou bem, eu briguei com a minha mãe, com meu pai, com meu esposo, com meu irmão, ou com o vizinho, não pedi perdão, não pedi desculpas. Cara, isso aí às vezes a gente está aqui desse lado, né, e o Orlando sempre lembra bem na hora da prece lá, né, no final, se você não teve a oportunidade de pedir perdão, peça agora. Perfeito. Né? É dos dois lados, dos cara. Dois lados. Sim. Tanto para quem fica quanto para quem vai para o outro lado, é a mesma aflição. Então o que você está levando para o outro lado? Se você vai embora ou for embora hoje, você pode ir tranquilamente, sem olhar para trás? Se a gente fizer uma análise, nenhum de nós, bem poucas pessoas. Poderíamos estar mais à frente, Bill. Exatamente. Um passo mais à frente. Não estamos por nossa própria imperícia. Sim. Não é? Então... Tantas coisas que a gente... Coisas pequenas, né, Renato? Que a gente fica aborrecidos, né? Com coisas pequenas, né? E aí você olha para trás... Você olha para trás e você... Caramba, eu briguei com o Renato por causa disso aqui, cara. Olha que besteira. Aí eu vou embora, e aí como é que fica? Como é que fica? Não é? Sem dúvida. Aí? Então... Né? Eu tenho uma passagem emblemática, não é? Que... pelo menos a mim chamou muita atenção, muita atenção, não é? No livro Os Mensageiros e no próprio filme, não é, que nós assistimos, Nosso Lar 2, nós temos aquela passagem do Otávio, não é? E aí é o grande momento da prece de uma palavra só, não é? Aquele momento para mim foi um momento marcante no filme, na história, no livro e tudo mais. O momento em que ele reflete e ele pede perdão. Um perdão que ainda não sai assim com muita... Do âmago do espírito, né? Mas aos poucos ele vai repetindo a palavra e aquilo, o aniceto vai começando a ouvir a palavra perdão e vai lá, não é? Que é o aniceto, né? O aniceto que vai lá e resgata. Em algumas ocasiões eu falei que era o André, o próprio André. Não, mas é o aniceto. É o aniceto. É o aniceto que vai lá e resgata o nosso querido, né? Lá, enfim, e é um momento marcante na vida de todos nós, esse momento de pedir perdão, não é? Ele refletiu, o sofrimento ali estava muito grande e vem a consciência, e vem uma ajuda, e vem palavras que começam a falar para você, né? E você às vezes não quer dar muito ouvido para aquilo, mas precisa refletir, no momento certo vem, a providência divina vem e age. Eles não querem, Deus não quer que você sofra o tempo todo, não é assim, não é? E o nosso Otávio lá, sem dúvida, é um grande exemplo, é um livro sensacional, é uma história sensacional que todo mundo deveria ler. Com certeza, toda obra de André Luiz é muito importante. Perfeito. Renato, estamos chegando ao final, né? Pois é, Bill, 10 segundos. 10 segundos, a gente vai agradecer a todos aqui, a participação, os ouvintes, amigos. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Renato, meu parceiro. Grande abraço a todos. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.